Este áudio é uma transcrição do blog de Matias de Stefano. Trata-se de uma conversa entre o eu personalidade de Matias, que nomeamos neste áudio de eu, e seu eu superior, que nomeamos de sou. Originalmente postado em 11 de janeiro de 2021, na constelação de Capricórnio, na semana emocional, relacionado ao chakra da coroa. Razão. Sou. Levando em conta que estamos entrando na semana da alma e, portanto, da emoção, serei direto. Qual é a sua razão de ser? No que você acha que está certo e os outros não? O que acontece se você descobrir que não tem razão? Eu. Que assunto! Direto ao ponto. Sou. Quando se trata de Capricórnio, não podemos perder muito tempo com emoções. O que é, é. E você tem que se responsabilizar pelas coisas que sente. Então, nessa semana, vamos trabalhar com perguntas-chave em relação ao que nos move emocionalmente para trabalhar essas questões. Coloco essas perguntas à sua disposição. Eu. Devo respondê-las? Sou. Bem, não para mim, mas para si mesmo. A tarefa de toda esta semana será tentar entender como nos situamos nos vínculos afetivos aos vínculos energéticos de nossas vidas. Portanto, recomendo que você escreva a pergunta e a seguir desenvolva uma série de pontos enumerando as razões nas coisas em que você pensa estar certo e como reage quando descobre que não está. Você deve tornar essas 3 formas conscientes para que seu ser fique ciente desses mecanismos de reação e da estrutura de sua personalidade. Eu. Comecemos, como sempre, lembrando o que significa razão. Sou. Razão vem do latim reris, que significa pensamento, e tio, que significa ação. Retionis seria o ato de pensar que evoluiu para reazione, depois razón em espanhol, reason em inglês. Raciocinar é o verbo que descreve a ação de pensar. Razoável descreve o atributo de algo que é consistente no modo de pensar, lógico e coerente. E, portanto, ter razão é ter a capacidade de pensar logicamente. Eu. Embora hoje ter razão não seja mais tão lógico. Sou. E vou explicar por quê. Porque a razão vem simplesmente da ideia de pensar, algo que pode ocorrer calmamente sem a necessidade de estudo ou verificação, e que pode nascer puramente da sua imaginação. Por exemplo, você já procurou conferir o que você explica, comprovar? Eu. Bem, algumas coisas sim, mas a maioria não. Elas vêm de mim, de dentro. Sou, da sua mente. Em outras palavras, tudo o que você diz pode facilmente ser imaginário, uma invenção de sua interação neural. E é isso. Eu. Se você coloca dessa forma, sim, claro, eu sempre digo que realmente não me importa em comprovar o que digo. Ou seja, há pessoas que me dizem: como podemos saber se o que você diz é verdade? Como podemos verificar? E costumo dizer que não vim provar se o que digo é verdade ou não, porque não é minha missão provar nada. Minha missão é ser, compartilhar, e se der certo e for útil, tudo bem. E se não for útil, tudo bem de qualquer maneira. Sou. Bem, é um ponto de vista desapegado. Tudo bem, mas ainda assim é apenas uma ideia. Sua ideia de desapego da verdade é um produto de sua essência em seu eixo ou de seu ego tentando sobreviver? Eu. Acho que é uma luta constante, certo? Bem, mais do que lutar, é uma oscilação
entre a razão do meu ego na percepção das coisas e a razão da minha essência na verdade delas. O ego busca sobreviver e inevitavelmente se defenderá de alguma forma. Se não fosse útil, a essência jamais teria criado o ego. Sou. Você me pegou. Eu. Estou aprendendo. Sou. O ego é uma ferramenta, mas às vezes deixamos que ele comande nossas vidas, e geralmente é quando sofremos acidentes. O ego é uma espécie de motorista com um mapa suspenso, quando a essência é o GPS. Quando o ego tenta ver o caminho ou diz, calma, eu sei onde estamos, as coisas sempre dão errado e você acaba perdido no meio de um lugar perigoso. Já me aconteceu várias vezes. Sou. O mesmo acontece com a razão. A linha que separa o pensamento do ego e o pensamento da essência é muito tênue, pois ambos são mapas, mas com formas diferentes de abordá-los. Você não respondeu minha pergunta. Bem, muitas vezes percebo que ignoro algumas informações de propósito, devido à necessidade de manter minha integridade. É estranho, porque sei com todo o meu ser que não vim provar nada a ninguém, que não me interessa e que vim partilhar o que sei, o que sinto, o que vivo e pronto. Não pretendo enlouquecer nesta vida perdendo tempo em ser acreditado. E é aí que o ego às vezes assume o controle, no conceito eu não me importo. Conforme você ouve mais e mais coisas no mundo, você percebe que as pessoas querem acreditar em qualquer coisa e que não importa o quanto você concentre toda a sua energia em querer explicar certas verdades ou esclarecer e justificar o que você sabe ou diz, suas mentes não mudarão. Às vezes, penso que o melhor é compartilhar sem querer convencer ninguém de nada e, a partir daí, cada um vai pegar o que for útil e fazer o seu discernimento. No entanto, eu entendo o que você diz. Não é uma questão de como os outros veem, mas de como eu projeto. Eu não me importo, pode se tornar uma forma de justificar o que quer que venha à mente e você diga. O ego, defendendo sua integridade, pode impedir o aprendizado de novos conceitos que alimentem sua própria visão. Você sempre tem que estar aberto para aprender algo novo. Graças às conversas com você todos os dias, consigo identificar cada vez mais quando é meu ego que responde, não me interessa, e quando é a essência dizendo, não está no meu caminho hoje. Vocês vivem em um mundo cheio de mentes e cada uma projeta seu pensamento para o mundo exterior, mas o fazem apenas para se referir ao exterior e saber se movimentar no ambiente, o que se resume em tentar sobreviver ao ambiente. Portanto, o ego usa o pensamento como um mecanismo de defesa e o chama de razão. Os religiosos acreditam que estão certos, os cientistas acreditam que estão certos, os estudiosos acreditam que estão certos, os teóricos da conspiração acreditam que estão certos, os ignorantes acreditam que estão certos. Nessa hora, muitos desses pensamentos se tornam extremistas e não se abrem para enxergar outras opções, a ponto de não conseguirem nem acreditar no que estão vendo com seus próprios olhos. Por exemplo, esta semana recebi um vídeo de uma pessoa na Espanha que dizia que a neve era de plástico porque acendeu o fogo com isqueiro e esta não derreteu, mas queimou. E às vezes esquecemos que hoje temos acesso à maior rede de informação, à maior biblioteca de conhecimento coletivo do mundo, através da internet. E muitas vezes, antes de buscar dados, falamos sem saber. E eu me incluo. Falamos sobre a diferença entre aquele que desconhece e o ignorante. Quem desconhece não sabe que tem meios para conhecer. O ignorante é aquele que se nega a conhecer mesmo sabendo que tem a possibilidade de fazê-lo. Demorei menos de 1 minuto para procurar um vídeo onde se explica como é a combustão do fogo que deixa marcas de carbono queimado na neve, quando é o calor, a parte azul do fogo, ou a externa que envolve a neve, que derrete a neve transformando-a em água. Mas é verdade que em nosso tempo perdemos o hábito de fazer perguntas.
Acreditamos que o conhecimento está escondido e às vezes simplesmente não o procuramos bem ou não fazemos as perguntas certas. Sou. Portanto, a razão tem 3 maneiras de se manifestar. Vindo do pensamento, temos a razão subconsciente, inconsciente e a razão consciente. O que é razão subconsciente? Sou. É o que chamamos de ilógico, ou seja, o pensamento que ressoa como um eco, que reconhecemos como verdadeiro em nossas células, em nossa emoção, sem necessidade de realizar um processo cognitivo. Nosso ser o reconhece. A razão inconsciente é a razão que se obtém pela cultura ou pensamento coletivo, onde não se duvida do grupo por medo de ser expulso ou morrer no exílio. E a razão consciente é aquela que ocorre na busca e aprendizado de diferentes opções. Mas isso pode ser aplicado a muitas coisas. Em outras palavras, a razão subconsciente pode equivaler, no mesmo nível, às minhas explicações holísticas, ressoando com milhares de pessoas, e às opiniões que a Terra é plana ou oca, que também ressoam com milhares de pessoas. Sou. E o que te faz pensar que você está certo e os outros não? Os dados, ou seja, dados de milhares de anos atrás, de matemáticos, geólogos, astrônomos, arquitetos, cientistas, de diferentes culturas e dados empíricos, como a rotação das estrelas, planetas, solstícios, equinócios, ou simplesmente obter um voo para Sydney, de Sydney para Buenos Aires ou África do Sul, olhando a Antártida pela janela, algo que eu mesmo fiz e qualquer um pode fazer. Se entrarmos nos aspectos filosóficos da razão, podemos dizer que nem você nem eles estão certos, ou todos estão certos, pois cada um vê o mundo com a realidade de seu próprio cérebro. Ou seja, há pessoas que sentem a mesma carícia em um braço com a mesma suavidade, como um prazer ou como uma dor insuportável. Tudo se deve à percepção cerebral. O mundo externo nunca será exato se você o entender com os olhos de sua percepção cerebral. Mas há dados concretos, ou seja, além da percepção das coisas, os experimentos contrastados por centenas de indivíduos constituem uma verdade coletiva. De acordo com essa verdade coletiva, tudo o que você conhece nada mais é do que uma esquizofrenia bem administrada. Bom ponto. Como você verá, ninguém está certo, mas todos estão certos. E uma razão coletiva molda uma ideia do grupo. Há cientistas que vão à missa aos domingos, mesmo sabendo que a existência empírica do Deus cristão é impossível. Mas eles têm fé, e a fé abrange tudo o que não pode ser entendido pela razão. Ela abre as portas para todas as possibilidades. O problema que se coloca tanto na fé quanto na razão é o mesmo: agarrar-se à ideia de que é a única resposta. Tanto a fé quanto a razão têm o mesmo princípio. Abrem-se para possibilidades infinitas, próximas do nada, e ambas cometem esse erro antigo de acreditar que só existe uma resposta possível. Como se sente agora que você sabe que nunca esteve certo? 2 coisas. Me sinto enjoado, como se de repente não houvesse onde me segurar, não soubesse para onde ir. E por outro lado, me sinto livre, sem o peso de ter de buscar a razão e possuí-la. A razão é construída através do aprendizado. A razão nunca pode ser possuída, não pode ser obtida, só pode ser transmitida e compartilhada, integrada e transcendida. Quem se diz certo, por mais seguro que esteja, pecará por apego e ego, ou seja, mostrará que vive da necessidade de sobrevivência de seu eu, vinculado a este tempo e espaço específicos. Ninguém tem razão, mas todos a construímos. Em cada pergunta que você faz, você constrói a razão, e quando descobre uma nova pergunta, você a chama de fé. Qual é a sua razão de ser? Descobrir a mim mesmo e o que minha mente é capaz de manifestar. Em que você acha que está certo e os outros não?
a forma como vejo o universo a partir da integração holística e harmoniosa, e acho que quem o vê a partir da conspiração e da dualidade não o tem. Sou. O que aconteceria se um dia você descobrisse que estava errado e que o universo é realmente uma matriz de controle criada por forças opostas das trevas, vivendo em uma terra plana que é um experimento? Seria difícil para mim aceitar. Isso me causaria ansiedade, quebraria o sentido de tudo que eu sou, o que faço, o que acredito. Nada faria sentido. E provavelmente tentaria me ajustar a essa nova realidade, vendo da maneira que sei que pode ser útil para transcender esse sistema e criar um diferente. Sou. Agora você sabe como é quando, em suas palavras, você quebra os padrões dos outros para substituí-lo por novos. Então, você reconhece a única razão possível no jogo da vida. Não se trata de estar certo, mas de adaptar e transcender padrões de raciocínio para evoluir, aprender, expandir, conhecer-se. Eu sei, eu não estou certo, eu sou a razão, sou. Esse é o maior pensamento libertador que você encontrará na existência.